A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrito em Lucas 24, verso 1 a 10 e João 20, versículos 11 a 16. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Esse texto é um dos mais notáveis relativo à história de Jesus e das Escrituras. Dentro dessa passagem, conta sobre o dia em que mulheres se aproximam dos discípulos para informar que Jesus apareceu a elas depois de sua morte e ressurreição. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que estavam com elas, que contaram isso aos apóstolos. O texto traz à tona a importância das mulheres para a história de Jesus e do cristianismo. Embora as mulheres frequentemente fossem tratadas com desrespeito e não tivessem muito papel na cultura naquela época, elas tiveram um papel vital na propagação da Boa Nova e na expansão do cristianismo. Elas foram as primeiras a trazer a notícia de que Jesus tinha ressuscitado, assim como foram as primeiras a conhecê-lo após sua ressurreição. Além disso, elas também foram responsáveis por compartilhar a notícia da ressurreição com os discípulos que estavam ainda tristes e abalados pela morte de Jesus. As mulheres foram muito importantes para o cristianismo. O texto enfatiza o significado de sua contribuição. Também destaca alguns dos nomes das mulheres que estavam presentes naquela ocasião, o que nos ajuda a compreender como elas tiveram um papel tão grande na história da salvação. Estas mulheres estavam dispostas a enfrentar perigo e desafio para contar a boa nova aos discípulos e assim ajudar a expandir a mensagem do Evangelho. Além disso, também destaca que, apesar de terem trazido grande alegria para os discípulos com a notícia da ressurreição, elas tiveram que enfrentar a incredulidade dos homens. Não é surpreendente que os homens que viam as mulheres como inferior não acreditassem nelas facilmente. No entanto, as mulheres persistiram e espalharam a notícia da ressurreição de Jesus, o que contribuiu para o crescimento do cristianismo. O texto de João 20, 11 e 16 é muito triste perder algo de muito valor em nossa vida. Existem perdas que nos trazem uma profunda tristeza e angústia. Em alguns casos, a perda muda a trajetória da nossa vida. A morte de um parente ou de alguém que muito amamos certamente é uma grande perda que não tem volta e que causa uma grande dor. Mas para aqueles que conhecem Jesus, sabem que a maior perda nesta vida é não ter o Senhor ao nosso lado, pois Ele mesmo é a própria vida e razão do nosso viver. Conhecer os nossos valores e saber em que posição eles estão em nossa vida é o que vai determinar o que iremos encontrar no fim da caminhada. O Senhor Jesus muito falou aos discípulos acerca da sua partida e a finalidade de tudo aquilo. João 14:2, de que seria um momento muito difícil. Marcos 9:31. Maria Madalena estava em uma grande luta na sua vida. Ela achava que tinha perdido aquilo que ela mais amava. Em meio ao sentimento de dor e angústia, ela esqueceu tudo o que o Mestre tinha falado, que ao terceiro dia iria ressurgir.
Maria Madalena tipifica cada um de nós. Há momentos em nossa vida que achamos que tudo está perdido e assim nos entregamos ao sentimento de angústia e tristeza. Colocamos os nossos problemas à frente e, por consequência, o Senhor fica atrás, onde o certo seria na frente, no controle de tudo. A maravilha de servir ao Senhor e saber que Ele não se esquece de nós e, em meio à nossa tribulação, envia o Seu Espírito Santo para nos consolar e abrir os nossos olhos. Maria estava tão envolvida com sua luta que não conseguiu conhecer a Jesus quando lhe perguntou por que chorava. A respeito de Maria foi: por que tiraram o meu Senhor e não sei onde o puseram? Senhor, se tu levaste, diga-me onde puseste e eu o levarei. Eis uma grande verdade, pois quando Jesus está ausente na nossa vida, é certeza de choro e tristeza sem consolo. Mas Maria queria o corpo, ou seja, a obra do Senhor, queria a sua presença. Como é importante ter o Senhor e sentir que o seu cuidado e consolo do seu Espírito. O Senhor chamou Maria pelo nome e foi assim que ela identificou Jesus, não pela aparência, mas em saber que sua necessidade foi revelada. Hoje, a nossa maior necessidade é nunca perder Jesus, nunca se esquecer do que Ele tem nos falado, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o nosso mestre e maior exemplo e nos ensina a vencer o mundo. João 16:33. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Portanto, este é o nosso grande consolo. Jesus sempre está ao nosso lado.